Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista, e hoje nós vamos falar de um assunto que nem sempre as pessoas se atentam tanto. Mas por que é importante o silêncio do analista? A gente fala bastante sobre o silêncio do analisando e às vezes até alguns analistas ficam mexidos com isso. Mas quando a gente fala do silêncio do analista, por que ele se faz tão importante dentro do setting? Vamos falar sobre isso hoje? Já tinha pensado sobre isso? Você consegue ficar em silêncio? Então já vamos pensar nesse tema aí para a gente poder discutir aqui. E roda a vinheta. Roda a vinheta. Quando a gente fala do silêncio do analista, é algo assim que às vezes as pessoas veem como muito intrigante. Mas tem situações que o analista realmente precisa ficar mais em silêncio. Ele precisa ficar mais quieto, mais tranquilo, mais fechado para o seu próprio modo de pensar. E isso tem uma razão importante dentro do setting que a gente precisa construir. Construir esse silêncio é necessário porque vai levar a gente a várias percepções sobre o analisando e ao mesmo tempo várias percepções sobre o próprio analista. Então vamos trazer aqui 5 pontos que podem ajudar muito quando a gente fala no silêncio do próprio psicanalista dentro do setting. O primeiro ponto que a gente vai trazer é o seguinte: permitir ao analisando que ele se escute. Muitas vezes o analisando, ele fica na fala, mas ele também fica esperando a resposta do próprio analista. E ele não se implica com a sua questão. Então, permitir que o analisando se escute é um passo muito importante do analista quando ele não se preocupa em responder, em falar, em questionar dentro do setting. Muitas vezes o analisando ele embala numa fala e essa fala precisa vir, ele está desabafando. E esse desabafar é muito importante para que ele possa se entender, se perceber, saber como ele mesmo age. Então, um dos pontos é permitir que o analisando se escute. É na sua própria fala que o analisando consegue se perceber. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente fala, mas a gente nem mesmo se atenta para aquilo que a gente está falando. Quando a gente começa a se perceber na própria fala, a gente começa também a entender que tem muitas coisas que poderíamos fazer diferente, perceber diferente, imaginar como seria alguma situação de uma forma diferente. Então, quando a gente permite que o analisando se escute, ele consegue por ele mesmo lidar com algumas questões que antes ele não conseguia. Ele passa a se perceber. Segundo ponto, levar o analisando para a sua própria implicação. Já que ele começa a se escutar, ele também começa a se incomodar com algumas situações, como por exemplo o próprio silêncio. Às vezes o silêncio do analista é interpretado de uma forma diferente pelo analisando. Acontece que o próprio silêncio, se ele provoca um incômodo no analisando, então tem alguma coisa ali que precisa ser revista pelo analisando. Logo, essa implicação vai ajudar o analisando a se perceber, se entender, olhar para si e perceber o mundo à sua volta, aquilo que incomoda, aquilo que é um sintoma. Como às vezes nós percebemos que as pessoas se acostumam aos seus próprios sintomas, levar o analisando a sua própria implicação é importante. E para isso, uma das ferramentas que nós temos é o nosso próprio silêncio. O analisando ele vai se incomodar com a sua voz, vai se incomodar com esse silêncio, vai se incomodar com aquilo que não vem. E aquilo que não vem pode ser um rastro da infância, o qual ele está passando. E esse rastro de infância também precisa ser pensado, precisa ser analisado e às vezes até trazido à tona pelo próprio analisando, quando às vezes ele vai falar assim: por que você não fala comigo? Por que você não me responde? Cada caso é um caso, claro, não são todas as pessoas que a gente vai agir assim, mas é importante a gente deixar o analisando se implicar com o seu próprio problema. Terceiro ponto, sair da posição de sujeito suposto saber. Então, já que nós estamos falando de permitir que o analisando se escute, de levar o analisando à sua própria implicação,
Então nós também podemos falar de sair da posição de sujeito suposto saber. Quando a gente fala desse lugar, é uma posição que o próprio analisando nos coloca, esperando respostas, esperando um esclarecimento, esperando um caminho, uma orientação. E quando o analista se silencia e não se dá a permissão para responder, o analisando se incomoda. E esse incômodo também é importante, porque leva o analisando a buscar a sua própria resposta, aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa. Então, sair de uma posição de sujeito suposto saber é fundamental. O analisando, ele precisa compreender que essa posição, ela não é válida para o analista, porque o analista não está ali para responder às questões do analisando. Então, esse é um ponto que o próprio analista precisa construir, sair desse lugar, sair dessa situação. E muitas vezes, não dando uma resposta, muitas vezes não dando uma orientação ou aquilo que o analisando espera, é uma forma também de poder lidar com muitas das situações que acontecem no dia a dia. Por isso que o silêncio do analista é tão importante. Outro ponto, facilitar a comunicação entre inconsciente e inconsciente. Quando a gente fala dessa facilidade da comunicação, o silêncio do analista permite que o conteúdo do analisando venha. O analista ele não precisa ter pressa para responder as coisas, não precisa ter pressa para questionar uma situação, ele não precisa ter pressa para poder resolver alguma coisa, investigar algo. O analista ele precisa provocar. E essa provocação não é aquela coisa sádica, é aquela coisa natural, que leva a uma provocação. E para essa provocação acontecer de uma forma mais efetiva na psicanálise, nós precisamos dessa comunicação inconsciente para inconsciente, que é uma forma de ampliar os efeitos da atenção flutuante. Essa atenção que ela não fica fixa numa mesma ideia, que ela não fica fixa num diagnóstico, não fica fixa num determinado assunto, numa determinada idade. É uma comunicação que passeia, é uma atenção que flutua de um lado para o outro. Então isso é importante para que a gente possa compreender o quanto o analisando também precisa desse silêncio. E se nós quebramos esse silêncio, se nós não conseguimos manter o nosso silêncio, a nossa comunicação também pode ser afetada por isso, porque nós vamos estar processando informação com o intuito de responder, e não é nossa intenção responder alguma coisa, mas sim levar às próprias respostas. E quando o analista também fica em silêncio, auxilia muito na sua neutralidade e na sua abstinência, ou seja, os seus próprios conteúdos, eles não influenciam tanto na comunicação com o analisando. As suas próprias questões, o seu próprio sentir minimiza quando o analista tem uma intenção de ficar em silêncio para que o analisando se escute. Então vamos lá, vamos recapitular algumas coisas aqui. Permitir que o analisando se escute, levar o analisando à sua própria implicação, sair de uma posição de sujeito suposto saber, melhorar a comunicação de inconsciente para inconsciente com a atenção flutuante mais amplificada e também auxiliar na neutralidade e na abstinência. É claro que existem muitos outros aspectos que a gente pode levar em consideração aqui. Esses são só alguns pontos da importância do silêncio do analista. Para o analista tem um efeito muito positivo, porque ele mesmo passa a estar muito mais atento a todas as informações que vão chegando. Se esse conteúdo foi bom para você, se fez você refletir de alguma forma, pensar no que é o silêncio do analista, então já deixa a sua curtida aqui, isso aqui ajuda a gente a divulgar esse vídeo mais e mais para mais pessoas. Também comente aqui o que você acha do silêncio do analista. Você se incomoda com o silêncio das outras pessoas? E também compartilha com outras pessoas para que a gente possa ampliar aqui a transmissão da psicanálise. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!